Olá, alunos! Seja bem-vindo a esta segunda aula da disciplina de Elementos da Matemática 2. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos continuar estudando um tema importante, que é a trigonometria. Nós já verificamos como alguns tópicos importantes de trigonometria relacionados ao triângulo retângulo, como calcular seno, cosseno e tangente de ângulos, e agora, também associado a essas razões, nós vamos estudar funções e identidades trigonométricas. Então, nós vamos estudar as principais funções trigonométricas, algumas aplicações importantes. Mas por que é importante estudar uma função trigonométrica? Além dela estar presente em disciplinas que você vai cursar posteriormente, em diversas situações você vai encontrar nos estudos teóricos esse tipo de função. Uma outra importância se dá na aplicabilidade desses conceitos. Quando nós temos fenômenos do tipo periódicos, nós podemos descrevê-los, representá-los por meio de funções da natureza trigonométrica. Então, funções seno, cosseno, elas nos auxiliam na compreensão de fenômenos que se repetem em determinado intervalo de tempo. Então, ao longo desse estudo da nossa aula, nós vamos considerar alguns questionamentos importantes. Então, acompanhe no quadro. Como que nós podemos modelar os fenômenos periódicos? Como que nós associamos a trigonometria à circunferência? Nós já associamos aos triângulos. E agora na circunferência? E quais funções trigonométricas podem ser estudadas? Qual a relação dessas funções com o que nós já estudamos a respeito das razões trigonométricas? Então, nós temos alguns conhecimentos prévios importantes para esse estudo, que são as operações básicas, as características dos conjuntos numéricos, o estudo da geometria, a razão e proporção, cálculos de regras de três simples, as unidades de medidas, porque nós vamos trabalhar com comprimentos e ângulos, e tudo que nós já estudamos a respeito de trigonometria. Então, nós investigamos o caso do triângulo retângulo. E agora, como estudar na circunferência e do ponto de vista das funções trigonométricas? Então, ao longo desse estudo, nós vamos tomar como base uma situação. Então, considere que você esteja atuando em uma empresa do ramo educacional para a produção de materiais didáticos voltados à educação básica. Então, a sua tarefa consiste em elaborar planos de aula envolvendo os principais conceitos das funções trigonométricas e também de identidades trigonométricas. E para alguns materiais, a proposta é o uso de softwares matemáticos na construção de objetos interativos. Então, uma possibilidade de se trabalhar com conceitos da trigonometria, da geometria, dos demais campos da matemática, é a utilização dos softwares, principalmente os softwares de geometria dinâmica, que eles simulam aqueles desenhos que nós realizamos geometricamente. Então, nós utilizamos régua, compasso e fazemos as construções. Ele tem essas ferramentas, só que ele permite uma movimentação nesses objetos, alteração nos posicionamentos, sem que haja necessidade de reconstruir. Então, nós podemos movimentar algo que nós já construímos, ou construir um outro junto para realizar comparações. Então, nós vamos observar também, além da importância desses conceitos da trigonometria, como que os softwares nos auxiliam nesses estudos. Nós vamos adotar um software que é o GeoGebra. Ele é um software gratuito, todos podem utilizar, tanto com uso doméstico quanto nas instituições de ensino. E ele é um software muito intuitivo, então nós temos diversas ferramentas que estão disponíveis, então basta encontrar um botão associado a elas e nós conseguimos construir rapidamente. Ou então, utilizando alguns comandos especiais. Então esse é um software que nós podemos utilizar desde a educação básica até o ensino superior e que nos auxilia na investigação, na visualização de muitas situações envolvendo a trigonometria e outros conhecimentos da matemática. Então, a sua tarefa é elaborar planos de aula voltado à trigonometria, ao estudo desse campo de conhecimento. Então, como a primeira situação problema, você deve elaborar um plano de aula que envolva
a resolução de problemas relativos a medidas angulares e lineares em uma circunferência. Essa resolução de problemas vai partir da seguinte situação. Então, para abrir um cofre, é necessário executar 3 operações na ordem por meio de um botão contendo 12 letras igualmente espaçadas, como a figura apresentada. Então, nós temos lá um disco, existe um botão no centro desse disco, que dependendo do movimento que nós realizamos, ele vai possibilitar ou não a abertura desse cofre. Então, qual que é a sequência que nós temos e que permite a abertura desse cofre? Então, girando aquele disco menor, é necessário, partindo do ponto A, girar o botão 5π/6 radianos no sentido anti-horário, π/2 no sentido horário e π no sentido anti-horário. Então, com essas 3 operações, nós conseguimos abrir o cofre. Então, pensando em toda essa situação, o cofre vai ser aberto quando o marcador estiver em qual posição? Sabendo que ele parte de A e que precisa executar aqueles 3 movimentos. Nós conhecemos qual que é a ordem de abertura pelas medidas angulares e qual que é a sequência de letras correspondente a essas medidas. E se nós considerarmos que o raio do disco menor é de 1 centímetro, então o raio desse botão que nós giramos para abrir o cofre é 1 centímetro, qual que é a medida linear percorrida para a abertura desse cofre? Bom, então esse é o problema que nós temos e nós pretendemos organizar um plano de aula baseado nesse problema. Mas para que seja possível investigar o problema, solucioná-lo, porque sempre que nós construímos um plano de aula, é importante que nós analisemos todos os problemas, todas as tarefas que vão ser aplicadas e também possamos resolvê-las, conseguindo entender qual é o objetivo de cada uma delas, adaptar conforme a necessidade e também buscar prever dúvidas que possam surgir durante o desenvolvimento dessa tarefa. Então, esse é um exercício importante para o professor, que ele possa observar as tarefas e refletir também sobre que tipo de dúvida pode surgir e como que eu posso solucionar aquela dúvida, que tipo de encaminhamento eu posso dar. Então, é importante também refletir sobre esses aspectos, além do conteúdo propriamente dito. Tá? Então, não basta conhecer o conteúdo e ter o enunciado do problema. É preciso toda uma reflexão para que seja possível trabalhar com aquele problema, com aquele plano com os alunos. Então, esse problema, ele envolve 2 medidas importantes. Essas medidas estão associadas aos círculos, às circunferências. Então, nós temos 2 tipos de medições que podem ser realizadas a partir de uma circunferência. Nós temos medidas lineares e angulares. Como o próprio nome diz, a medida angular refere-se a ângulos, enquanto que a medida linear está associada a comprimentos. Então, a medida linear nós associamos com as unidades de medidas centímetros, metros e as demais unidades dessa natureza, enquanto que a medida angular nós vamos utilizar 2 possibilidades, tanto a medida em graus quanto a medida em radianos. Então, vamos ao quadro compreender as diferenças entre essas medidas. Bom, a medida linear, que é chamada do comprimento de arco, é a distância que nós temos entre 2 pontos A e B pertencentes à circunferência. Então, a medida linear ela é avaliada sobre a circunferência. Já a medida angular é a medida do ângulo que corresponde ao arco que nós estamos avaliando. Então, ele está associado ao ângulo central que nós construímos. Então, essa medida angular, ela está associada a um setor circular. Então, eu vou partir da origem e de 2 pontos da circunferência, eu traço 2 raios e um arco. Então, é esse ângulo interno formado na origem, no ponto central dessa circunferência, que está associado, então, à medida angular. Vamos ao computador agora observar como que nós podemos utilizar essa geometria dinâmica para investigar esse conceito.
Bom, aqui nós temos a indicação de uma circunferência. Se nós aumentarmos o valor do ângulo, note que nós estamos construindo um setor circular. Então, nós temos o ponto central, o centro, né, da circunferência, que no nosso caso é a origem do sistema, e os pontos P e A. Nesse caso, nós tomamos o raio igual a 1. A medida angular nessa situação é 50 graus e o comprimento de arco é 0,87. Poderíamos considerar como 87 centímetros. Então, quando nós modificamos a medida angular, nós vamos modificar também a medida linear associada. Então, sempre é associado a um setor, né? Então, o ângulo é medido no centro da circunferência e a medida linear sobre a circunferência. Então, nesse caso, nós temos o raio 1. Eu poderia mudar o raio desse círculo, por exemplo, raio 2. E aí nós já vamos ter diferentes relações entre a medida angular e a medida linear. Então, nós também podemos construir os ângulos e associar um comprimento a ele. Então, essa é uma possibilidade que nós temos para investigar as medidas lineares e angulares por meio de um software. Então, nesse caso, nós construímos uma circunferência e avaliamos essas medidas por meio de um botão especial que foi acrescentado e que permite a variação do ângulo. Então, como nós realizamos movimentações nesse ângulo, a figura toda também sofreu algumas alterações, como o aumento do comprimento de arco ou a redução do ângulo. Tá? Então, é esse tipo de vantagem que nós temos nos softwares de geometria dinâmica. Nós conseguimos visualizar as alterações que são realizadas em uma determinada construção. As medidas lineares, nós vimos que está associada a comprimentos. Então, quando nós queremos medir o comprimento de um arco. Já as medidas angulares estão associadas a ângulos. Então, nós temos duas possibilidades. Vamos ao quadro conhecer cada uma delas. Temos duas unidades que podem ser utilizadas para a medição dos ângulos. Então, uma unidade é a nossa unidade grau, com a qual nós já estamos acostumados, e nós temos a unidade radianos. Como que nós convertemos, então, uma unidade na outra? Já que são unidades equivalentes. Então, nós temos que o ângulo de 180 graus corresponde a π radianos, ou o ângulo de 360 graus vai corresponder a 2π radianos. Então, com essa relação, nós conseguimos converter as unidades de medida de uma para outra. Então, um determinado ângulo de graus para radianos ou vice-versa. Quando nós utilizamos calculadoras, lembre-se que é importante configurar a calculadora adequadamente para que as medidas que estão sendo realizadas, elas estejam de acordo com a unidade que foi escolhida. Então, se eu vou resolver um problema utilizando graus, eu configuro a minha calculadora e durante toda a resolução do problema, eu adoto sempre a mesma medida. A não ser que eu faça uma conversão e a partir daí eu modifique a configuração da calculadora e só use radianos. Tá? Então, sempre é importante adotar todas as variáveis envolvidas em função de uma mesma unidade. Nós estudamos, principalmente lá no triângulo retângulo, as medidas dadas em graus. Mas quando nós estudamos funções, é importante utilizar sempre a medida radianos. Então, no estudo teórico da matemática, a medida mais usual é a unidade de medida radianos. O grau nos auxilia a visualizar, a interpretar melhor os problemas. Mas no estudo teórico, nós devemos sempre adotar a medida em radianos. Então, é importante que você se acostume com essas conversões, se você ainda não trabalha com frequência com essa unidade radianos. Então, 2π radianos é 360 graus. A partir daí, por regra de 3, nós conseguimos realizar as conversões. Então, com base nessas medidas lineares e angulares, nós vamos resolver o problema que foi proposto. Então, nós vamos ao quadro. Nós tínhamos um problema envolvendo um cofre que tinha um disco central que se movimentava com 1 centímetro de raio
e ele se movimentava então em função das 12 letras igualmente espaçadas que compunham esse disco. Nós sabemos que no círculo completo nós conseguimos avaliar os ângulos de 0 a 360 graus, ou de 0 até 2π. Por isso que, como nós temos 12 letras igualmente espaçadas, entre duas letras subsequentes, nós vamos ter a formação de arcos de medida 30 graus ou π/6 radianos, que é o 360 dividido por 12 ou 2π dividido por 12, que ao simplificarmos, então gera o π/6. Então, a cada movimento que nós fazemos de uma letra para outra, nós percorremos uma medida angular de 30 graus ou π/6 radianos. Com isso, nós vamos investigar agora todos os movimentos que são necessários para a abertura do cofre. Como nós queremos visualizar cada um desses movimentos, nós estamos aqui trabalhando com graus, mas nada impede de trabalhar com todas essas medições em radianos. Na finalização desse problema, nós vamos retornar então para a medida radianos. Veja aqui, o primeiro movimento partindo da letra A é girar o botão 5π/6 radianos no sentido anti-horário. Então, nós precisamos girar com essa medida angular. Bom, o 5π/6, como π é 180, vai equivaler a 5 vezes 180 dividido por 6, que é igual a 150 graus, ou ainda, 150 eu posso decompor como 5 vezes 30 graus. Então, esse movimento de girar 5π/6 no sentido anti-horário equivale a realizar um movimento passando por 5 setores com medida angular 30 graus. Então, se nós estamos em A, nós vamos passar por 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, nós vamos percorrer essa medida angular referente, então, a 5 dessas subdivisões. Agora, o próximo movimento é no sentido horário, então, no sentido contrário. π/2 é 180/2, que é igual a 90. 90 é 3 vezes 30. Então, nós giramos agora 3 vezes, passando por 3 letras diferentes, no sentido, então, contrário. E depois nós retornamos ao sentido anti-horário, com ângulo π, que é 180 graus, ou 6 arcos com medida angular 30 graus. Então, esses seriam os movimentos pensando nas medidas angulares. Agora, nós vamos transferir para o círculo, para o disco, considerando as letras. Então, nós temos o primeiro movimento, que é percorrer 5 arcos de 30 graus, no sentido anti-horário. Então, partindo de A, nós vamos atingir a letra F. Então, nós passamos por 5 letras diferentes. Depois, nós vamos realizar um movimento no sentido contrário de 90 graus. Então, nós vamos a 3 letras no sentido contrário ao do movimento anterior. Vamos sair de F e chegar na letra C. E, por fim, temos 180 graus, ou 6 arcos de 30 graus. Vamos girar de C até a letra I. Então, quer dizer que a sequência necessária para a abertura desse cofre é, partindo da letra A, giramos até a letra F, depois até C e, ao final, até a letra I. Com essa sequência, nós temos a abertura do cofre. Agora, nós precisamos investigar as demais questões. Então, nós construímos a sequência, observamos que o ponto final para a abertura do cofre é a letra I, mas nós queremos avaliar as distâncias que foram percorridas. Então, para abrir esse cofre, nós vimos que, percorrendo aqueles arcos, então nós percorremos um total de 14 arcos, porque primeiro foram 5, depois mais 3 arcos de 30, depois mais 6 arcos de 30 graus, para realizar o movimento completo. 14 vezes 30 graus vai resultar em 420. Então, nós temos essa medida,
14 vezes 30. E agora nós vamos avaliar essas conversões em radianos. Com isso, nós vamos retornar à unidade de medida radianos, que era a unidade inicial. Então, nós temos que 180 equivale a π radianos, 420 equivale a x. Então, nós vamos utilizar uma relação de proporcionalidade. Então, nós podemos empregar uma regra de 3 simples e calcular a medida em radianos. Então, 180 vezes x é igual a 420 vezes π. Ou ainda, x é igual a 7π sobre 3, que é os 420π sobre 180. Então, é essa forma que nós podemos utilizar na conversão entre as duas unidades. Logo, se nós avaliarmos todo o movimento que foi realizado, foi percorrido um arco de medida angular 7π sobre 3. Agora, nós queremos a medida linear correspondente. Então, se eu tenho que o raio dessa circunferência é 1, quando eu percorro o comprimento total da circunferência, os 2π radianos, ou 360 graus, o comprimento da circunferência é 2πr. O r é 1, então equivale a 2π. Se eu tenho um ângulo de 7π sobre 3, a medida linear correspondente vai ser de 7π sobre 3, agora centímetros. Então, perceba a diferença. Inicialmente, nós tínhamos a medida angular. Depois, nós associamos essa medida angular a uma medida linear, conhecendo o raio daquele disco. E nós obtivemos, então, 7π sobre 3 centímetros, porque a unidade que nós estávamos trabalhando no raio do disco, daquela parte central do disco, era de 1 centímetro. E assim, nós temos a solução desse problema. Então, nós associamos medidas lineares a medidas angulares, tomando cuidado com as unidades que estão sendo trabalhadas e sempre procurando fixar uma unidade de comprimento e também fixar uma medida para os ângulos, ou radianos ou graus. E o que você pode perceber nesse estudo em relação à medida linear e à medida angular? Então, agora nós temos um questionamento para que você possa refletir sobre como eu posso relacionar essas duas medidas, pensando em um arco de circunferência. Então, que tipo de relação pode ser estabelecida? Reflita, envie as suas contribuições e as suas dúvidas e em seguida daremos continuidade aos nossos estudos.
Nosso objetivo, então, é relacionar as duas medidas que nós utilizamos para a resolução do problema, para cálculos de ângulos e comprimentos. Nós já utilizamos essa relação para finalizar o problema que foi proposto. Vamos ao quadro e vamos, então, generalizar a relação que existe entre essas duas medidas. Bom, a medida linear nós vimos que é um comprimento e a medida angular uma medida de ângulos. Como que nós relacionamos essas duas medidas? Vamos considerar aqui uma medida angular e uma medida linear. Se eu tenho um ângulo 2π, o comprimento da circunferência de raio R, ou seja, a volta completa, nós temos que é 2πr. Se eu tenho um ângulo alfa, eu consigo estabelecer uma proporção. Então, eu quero identificar a medida linear correspondente. Então, 2π vezes a medida linear, que eu indiquei por x, é igual a 2πr, que multiplica o ângulo alfa. Se eu divido ambos os membros por 2π, eu simplifico 2π no primeiro, no segundo membro, e nós vamos ter r alfa. Ou seja, se eu tenho uma medida angular em radianos, o arco correspondente àquela medida vai ter um comprimento r alfa. Então, r vezes a medida angular. Isso válido porque nós estamos em radianos. Poderíamos construir também a relação para a medida em graus, substituindo o 2π por 360 graus, mas note que com os 360 eu já não teria uma relação tão simplificada. Então, se eu tenho um ângulo interno em um determinado setor de medida alfa e eu tenho raio, então eu consigo identificar a medida linear correspondente. Então, essa é uma forma que nós temos de associar a medida linear com a medida angular, e utilizando sempre as relações de proporcionalidade, regras de 3. Então, todo aquele conhecimento de razão e proporção vai ser utilizado nesse caso. Então, é importante que você retome o que você já estudou a respeito disso, principalmente as regras de 3 simples e as proporcionalidades. Agora, nós vamos à segunda situação problema. Ainda o objetivo é elaborar um plano de aula, só que agora o foco é construir um objeto interativo relacionado às funções trigonométricas. Então, a forma geral envolvendo a função trigonométrica seno é a mais b vezes seno de cx mais d. Então, essa é a forma mais geral que nós temos para essa função. Nós temos parâmetros a, b, c e d reais presentes nessa função. Então, são todos números reais que podem ser acrescentados na expressão da função seno. Qual é a influência de cada um desses parâmetros na função seno de x? Se nós avaliamos graficamente, qual que é a diferença entre o gráfico de seno de x com o gráfico com a função com todos esses parâmetros? Então, nós vamos investigar uma das principais funções trigonométricas que nós temos. Mas antes de trabalhar com essa função, nós precisamos estudar um conceito importante, que é o ciclo ou a circunferência trigonométrica. Então, você pode encontrar nos materiais essas diferentes nomenclaturas, e é essa circunferência trigonométrica que nos auxilia na compreensão das funções seno, cosseno e tangente. Também podemos estender as demais funções, mas principalmente a essas. E nós vamos observar como que nós relacionamos a trigonometria no triângulo retângulo com, agora, a representação das medidas angulares de seno e cosseno associados na circunferência trigonométrica. Então, nós vamos ao quadro. Nós temos no material uma representação dessa circunferência. Então, nós podemos chamar de circunferência, podemos chamar de círculo. Então, esse círculo trigonométrico ele tem uma característica importante.
ele sempre é construído com o raio 1. Nós vamos construir no software utilizando o centro desse círculo como a origem do sistema cartesiano, para nos auxiliar na interpretação das informações. E sempre nós vamos iniciar o estudo a partir do 0 graus, que está associado ao ponto 1, 0. Então, sempre nós utilizamos dois pontos de referência. O ponto 0, 0, que é a origem do sistema, e o ponto 1, 0. Com esse ponto 1, 0, nós vamos construir outros pontos sobre a circunferência, de tal forma a construir os demais ângulos. Então, nós vamos construir setores e vamos avaliar as medidas angulares. Qual que é o nosso objetivo? Estudar o seno, o cosseno e depois nós vamos ver a tangente associada a esses ângulos. Mas nós vamos conseguir realizar um estudo, inclusive, geométrico. Tá? Então, sempre nós vamos partir desse círculo de raio 1 e vamos centrar na origem, porque isso nos ajuda a realizar as medições. Tendo construído esse círculo, identificado os dois pontos, aquele ponto 1, 0 e o ponto 0, 0, nós vamos prosseguir com o estudo construindo os setores e investigando alguns elementos importantes. E para isso nós vamos retornar ao computador e vamos observar no GeoGebra. Então aqui nós já temos a representação do círculo, já temos o ponto central e aqui foi acrescentado uma medida angular. Então, esse controle que nós temos, esse alfa, nós podemos modificá-lo de acordo com a intenção. Ele é chamado de controle deslizante desse software, devido a essa possibilidade de construirmos em função desse controle e quando nós realizamos modificações no controle, nós modificamos todo o procedimento. Nós vamos tomar um ponto P qualquer sobre a circunferência e nós podemos alterar a posição desse ponto e observar que existe a formação de um ângulo exatamente no centro desse círculo, que é associado a uma medida angular. Temos também a medida linear, que é essa distância que nós temos entre os pontos A e P, considerando a medição sobre a circunferência. Veja que, como nós temos a construção desse círculo com raio 1, a variação no eixo x e no eixo y é de menos 1 a 1, menos 1 a 1. Então, os valores aqui são os pontos que estão dentro desse círculo, eles têm as suas coordenadas x e y variando de menos 1 a 1, tá? Devido à equação que nós temos. Nós temos um círculo de centro O e raio 1. Nós podemos avaliar o seno-cosseno de qualquer ângulo nessa circunferência por meio de projeções. Então, qual que é a estratégia? Nós vamos projetar esse ponto P sobre o eixo Y e sobre o eixo X. Então, nós vamos construir essas projeções e veja que com essas projeções, se nós formos identificar aqui os pontos B e C de interseção, esse triângulo formado entre B, P e O, ele é um triângulo retângulo, pela característica da projeção. Então, ele é retângulo aqui em B. Nós temos que a hipotenusa desse triângulo tem medida 1. Se nós modificarmos o ângulo, nós vamos continuar com a hipotenusa de medida 1, porque ela sempre coincide com o raio desse círculo. Então, essa é uma característica importante que nós temos. Com esse triângulo, nós vamos conseguir avaliar o seno e cosseno pelas distâncias nos eixos x e y. Bom, a distância do ponto O até B vai caracterizar o cosseno do ângulo que eu estou estudando. Por exemplo, aqui o cosseno do ângulo de 30 graus. A distância de O até C, veja que é a mesma distância de B a P, vai caracterizar o seno desse ângulo. Tá? Então, nós sempre
conseguimos estudar seno e cosseno dos ângulos a partir dessas projeções. Quando eu modifico o ângulo, veja que nós temos a modificação nos valores de seno e cosseno. Aqui o seno nós vamos avaliar na segunda componente, porque ele está sobre o eixo y, x é 0. Porque nós estamos pensando aqui nas coordenadas desse ponto C. O cosseno nós avaliamos na primeira componente, porque estamos sobre o eixo x, a variação é sempre em x e y permanece nulo. Vamos ver o ângulo de 30 graus que nós já estudamos. O seno de 30 é 0,5, que é a distância de O até C, e o cosseno era raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,87, que é a distância entre O e B. Então, nós conseguimos avaliar essas medidas de seno e cosseno entre ângulos de toda essa circunferência, né, com qualquer medida angular. E, inclusive, eu posso dar uma volta e iniciar a segunda volta e eu ainda assim consigo avaliar seno e cosseno, porque eu identifico equivalências entre os ângulos. Eu vou reduzindo ao primeiro quadrante, à primeira volta. Então, eu tinha um ângulo que está na segunda volta, eu identifico qual é o ângulo equivalente a ele na primeira. E com isso nós identificamos seno e cosseno associado a qualquer medida de ângulo, inclusive as negativas, que também se dão por simetria, por associação com a primeira volta. Por isso que existe a possibilidade de estudar uma função com base no seno, com base no cosseno. Nós temos o domínio das duas funções como sendo o conjunto de números reais. Então, sempre nós investigamos dessa forma. Eu construo um ângulo, começando a medição no ponto 1, 0. Vou identificar a projeção desse segundo ponto, que forma aquele setor circular. Se eu projeto sobre y, a distância do centro a esse ponto é o seno do ângulo. Se eu projeto sobre x, a distância do centro até esse ponto da projeção é o cosseno do ângulo. Então, sempre cosseno está associado ao eixo x e o seno está associado ao eixo y. Então, com base nessa circunferência trigonométrica, nós conseguimos avaliar as funções, as principais funções trigonométricas que nós temos. Então, nós vamos acompanhar algumas informações gerais sobre cada uma delas e depois nós vamos explorar a função da nossa situação problema, que é a função seno. Então, vamos ao quadro. Nós temos aqui a representação da função seno. Nós podemos observar que a nomenclatura da função seno é sem de x, pode ser sin de x se for na nomenclatura inglesa. O domínio que nós avaliamos no eixo x é todo o conjunto de números reais, mas a imagem está limitada no intervalo menos 1 a 1. Por que isso acontece? Lembre-se que lá na circunferência trigonométrica, nós só tínhamos a variação dentro do círculo de menos 1 a 1. Né? Quando nós estudamos o seno, ele sempre varia de menos 1 a 1. Por isso que a imagem da função é menos 1 a 1. Independente do ângulo, se eu calculo o seno, ele sempre vai estar nesse intervalo. Ela é uma função periódica, porque quando eu construo um intervalo de comprimento 2π e eu avalio o próximo intervalo de comprimento 2π, eu vou observar o mesmo padrão no gráfico da função. Então, existe uma certa característica da função que vai se repetir, como se eu tivesse um carimbo e eu carimbasse exatamente o mesmo perfil a cada intervalo de comprimento 2π. Então, o período dessa função é 2π. E ela é uma função ímpar. O seno de menos x é sempre igual ao menos seno de x. Outra possibilidade de investigar a função ímpar. Veja que o gráfico é simétrico em relação à origem. Tá? Então, essas são as características da função seno. Lembrando que o domínio nós tomamos com as medidas em radianos. Na função, nós precisamos utilizar as medidas em radianos. O 0,5 não é 0,5 graus, ele é sempre uma medida em radianos. O seno de 1 é sempre seno de 1 radiano. Tá? Então, temos que ter atenção.
na função seno, na função cosseno e nas demais. A função cosseno tem uma estrutura semelhante, o seu domínio também é real, a imagem também é de -1 a 1, também é uma função periódica. A cada intervalo de comprimento 2π, apresenta o mesmo padrão que vai se repetindo. A diferença é que a função par, a função cosseno ela é par. O cosseno de -x é sempre igual a cosseno de x. Como que nós estudamos graficamente? O gráfico da função cosseno ele é sempre simétrico em relação ao eixo y. Então, o que nós observamos antes do eixo vai se repetir após o eixo. E a terceira função essencial que nós temos é a função tangente, e que nós precisamos tomar um cuidado. Lembre-se que a tangente, lá no estudo dos triângulos, era cosseno, é seno dividido por cosseno. Então, nós tínhamos uma divisão por cosseno de x. O cosseno pode assumir valor zero. Eu tenho situações em que o cosseno é zero. Quando o cosseno for zero, a função tangente não está definida. Então, em -π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim sucessivamente, nesses pontos a função tangente não está definida, porque senão eu estaria dividindo por zero. Eu não teria uma coerência entre esses conceitos. Então, quando eu defino a função tangente, eu preciso retirar do domínio os pontos em que o cosseno se anula, que são os pontos da forma π sobre 2 mais k vezes π. Então, eu tenho π sobre 2, π sobre 2 mais 2π, mais π, que é 3π sobre 2, mais π, 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Então, quando eu defino seno e cosseno, eu tomo o conjunto de números reais por completo. Quando eu defino a tangente, eu preciso ter atenção aos pontos em que a tangente não está definida, que são os pontos em que o cosseno vai se anular. Então, sempre o domínio da função tangente vai ser os valores x reais, em que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, com k sendo o número inteiro. Então, k é 2, 3, 4 e também os números inteiros negativos. Então, sempre que eu defino uma função, eu preciso avaliar domínio contra domínio e a lei de formação. Bom, a lei de formação nós temos seno, cosseno, tangente. Então, é importante estudar qual é o domínio de cada função e qual é a imagem de cada uma delas, porque assim elas estarão bem definidas. Então, após essa exploração inicial a respeito dessas funções, nós vamos resolver a nossa situação-problema. Nós precisamos construir um objeto interativo que permita o estudo da função seno em relação aos parâmetros que podem ser acrescentados na sua lei de formação. Então, nós temos no quadro a expressão da função seno original, então o g de x igual a seno de x, e nós temos a expressão com os parâmetros. Então, f de x igual a a mais b vezes seno de cx mais d. Então, essa é a forma mais geral que nós temos. Nós queremos observar a influência de cada uma dessas constantes sobre o gráfico da função, porque com isso nós vamos conseguir inferir as alterações em relação às características da função. Lembrando que ela é periódica, tem um domínio, tem uma imagem, então tudo isso pode ser influenciado a partir do acréscimo desses parâmetros. Então, nós vamos ver agora no GeoGebra, então vamos ao computador, observar essas duas funções. A função seno, que nós vamos manter fixada, e também a função com os parâmetros. Então, a função g, que está aqui em vermelho, ela vai se manter fixa, e a função f, que está em azul, nós vamos modificar os parâmetros. Como que foi construído? Então, nós construímos 4 controles deslizantes, um para cada um dos parâmetros, o a, b, c e d. Depois, nós construímos a função f de x exatamente da forma que nós queremos. Então, f de x igual a a mais b vezes seno de cx mais d. Com isso, nós mantivemos os parâmetros com valores para os quais as duas funções coincidam.
Então, A é 0, D é 0, B e C são iguais a 1. Quando nós modificamos cada um desses parâmetros, nós vamos conseguir avaliar as alterações. Por exemplo, eu tenho A, que eu posso assumir o valor 2, pode assumir o valor negativo, o B eu posso modificar, o C eu posso modificar. Veja que cada tipo de alteração nos valores de parâmetros gera uma interferência no gráfico dessa função. Se nós zerarmos tudo, nós vamos ter a função constante igual a 0. Então, nós vamos retornar à configuração inicial. Se nós alterarmos cada um desses valores de forma independente, nós vamos observar alterações nesses gráficos. Então, nós vamos fixar os parâmetros B, C e D e primeiro vamos avaliar o A. Quando eu aumento o valor de A, note que o gráfico está se deslocando para cima. Quando eu diminuo o valor desse A, eu vou trabalhar com A's negativos, o gráfico está se deslocando para baixo. Então, esse coeficiente A, esse parâmetro A, ele é responsável por transladar o gráfico da função. Então, é ele que vai movimentar esse gráfico para cima ou para baixo. Se o valor de A é positivo, movimento para cima. Se o A é negativo, movimento para baixo. Então, essa é a função do parâmetro A. Vamos voltar a 0 e vamos avaliar o B. Quando nós modificamos o B, veja que existe uma alteração na distância entre esse maior valor que pode ser assumido e o menor valor. Quando o B estava em 1, veja que todos os pontos tinham a sua imagem entre menos 1 e 1. Quando eu aumento o valor de B, nós já temos uma modificação. Se eu ponho o valor de B igual a 1,5, eu já tenho que o seu gráfico compreende dados cujas imagens variam de menos 1,5 a 1,5. Se eu altero para 2, já vou ter os valores entre menos 2 e 2. Se eu vou diminuindo o valor agora, se eu tomo valores de B menores do que 1, nós vamos ter primeiro uma redução na amplitude até chegar a 0 e depois nós temos uma inversão desse gráfico. Tá? Então, vamos pensar primeiro em 1. Bom, em 1 eu tenho equivalência com seno. Se eu tomo valores maiores, eu vou aumentar a amplitude. Se eu vou reduzindo, me aproximando de 0, eu vou reduzindo, então, a distância entre esses pontos, o valor máximo e o valor mínimo dessa função. No negativo, nós invertemos esse gráfico, mas ainda temos a mesma situação. Para valores próximos de 0, menores do que 1, nós temos o intervalo para y menor do que o intervalo de menos 1 a 1, e para valores maiores, em módulo maiores do que 1, nós também vamos ter uma ampliação desse gráfico. Tá? Então, nós podemos pensar em questão de módulo. Se o módulo de B é maior do que 1, nós temos uma ampliação vertical. Se ele é menor, temos uma redução. E agora, o C. Quando nós modificamos o C, aumentamos o valor, nós observamos que existe uma redução no período. Veja que a função seno tinha um período 2π. Quando eu mudei o meu C de 1 para 2, o meu período agora reduziu. Então, eu aumentei o valor de C e eu reduzi o período. Se eu vou reduzir o valor de C, eu amplio o meu período. Tá? Então, o C ele é responsável por essa alteração no período, que é esse intervalo que vai sempre se repetir. Veja que se nós aumentamos para 2, eu tenho um perfil do gráfico de 0 a π, depois de π até 2π, 2π
até 3π e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma mesma configuração. Os valores de seno vão ser os mesmos para os ângulos que pertencem a esses intervalos. Voltando o C para 1, agora o D é responsável por modificações na posição em relação à horizontal. Então, ele vai transladar esse gráfico para a esquerda e para a direita. Se eu estou em 0 e eu translado para a direita, então eu aumento o valor, eu translado para a minha esquerda. Se eu reduzo, eu vou transladar para a direita. Só que veja aqui, se eu tenho o C igual a 1, eu modifiquei dessa forma. Se eu aumento o valor de C, eu vou reduzir esse valor de C, isso também influencia na velocidade com que ocorre essa translação. Tá? Então, nesse parâmetro D, ele sofre influência também do C. Já os demais possuem uma independência maior. E quando eu altero esses parâmetros, todos eu consigo expressar diferentes fenômenos, diferentes situações. Tá? Então, nós podemos retornar agora ao quadro e observar uma síntese de todas essas informações. Então, se eu tenho os parâmetros A, B, C e D, o A vai transladar em módulo de A unidades para cima ou para baixo, considerando o sinal que é assumido por A. No B, nós temos uma ampliação vertical, uma compressão, e veja que isso altera a imagem da minha função. Temos o C, que vai ampliar o período da seguinte forma. O novo período vai ser dado como o período anterior, que é o 2π, dividido por C. Tá? Então, sempre eu tomo 2π, que é o período natural da função seno, e divido por C, que é a minha constante. Tá? Vamos tomar o módulo de C, pensar somente na distância e não necessariamente no sinal. E o D também trabalha com uma translação, mas agora para esquerda e direita, e sempre considerando D dividido por C unidades, porque nós vimos que se existe alteração no C, então nós podemos ter também alterações no movimento para o parâmetro D. Tá? Então, essas são as características que nós temos para cada um daqueles parâmetros. Então, graficamente, nós conseguimos observar essas variações. Nós realizamos um estudo para a função seno. E para a função cosseno? Será que existe alguma semelhança? Se eu acrescento todos aqueles parâmetros, que tipo de alteração eu posso realizar no gráfico da função? Então, é essa questão que eu deixo para você refletir agora. Como que os parâmetros podem influenciar a função cosseno? Então, veja no quadro a função cosseno com todos os parâmetros e a função cosseno original. O que nós podemos afirmar em relação a elas? Então, reflita, envie as suas questões e logo retornaremos.
Se nós construímos um objeto de aprendizagem semelhante ao que nós construímos da função seno, nós podemos realizar o mesmo tipo de estudo, fixando parâmetros e observando as influências agora sobre a função cosseno. Vamos voltar ao computador e observar esse caso. Então, nós já analisamos com detalhes todos os parâmetros associados à função cosseno. Então, aqui nós temos os 4 parâmetros, temos as funções, e quando nós modificamos, nós vamos ver uma situação muito semelhante. Parâmetro A deslocando verticalmente, o B alterando então, a amplitude desse gráfico, então modificando a imagem dessa função. Temos C alterando o período, da mesma forma que o parâmetro sobre a função seno, o D modificando horizontalmente e que é influenciado por C. E quando nós realizamos diferentes modificações, nós podemos deslocar a função ao longo do plano e representar vários fenômenos. Então, nós conseguimos realizar um estudo semelhante e, inclusive, os parâmetros vão estar associados a uma mesma função. Cada um dos parâmetros, como nós estudamos para a função seno, vão gerar as mesmas influências sobre a função cosseno. Então, nós só temos que tomar o cuidado na representação de cada uma delas, mas se eu tomo as mesmas letras, eu tenho os mesmos significados para cada um desses parâmetros. Então, é importante que você compreenda a função de cada um deles, porque eles podem converter essa função seno original ou cosseno original em outras funções, mantendo a mesma característica, mas em outros tipos de funções e que podem nos auxiliar na resolução de problemas práticos, inclusive na avaliação da duração do dia. Então, é um problema que também está associado à função cosseno e aos parâmetros que podem ser construídos a partir de informações, sejam coletadas do cotidiano ou próprias características do fenômeno em estudo. Agora nós vamos à nossa terceira situação, que vai envolver uma outra função importante, que é a função tangente. Vamos ao quadro conhecer o enunciado. Então, nós também temos que pensar em um plano de aula ou pensar em propostas relativas agora à função tangente e equações trigonométricas. Então, nós vamos avaliar esses dois conceitos a partir do seguinte problema. Qual é a solução para a equação tangente de x igual a menos 1 no intervalo 0 a 2π e no conjunto de números reais? Será que é possível estudar graficamente essas soluções? Então, nós vamos também estudar a possibilidade de construir um objeto interativo e como nós podemos estudar também algebricamente, se nós não dispomos de algum artifício de geometria que permita as visualizações. Então, nós vamos resolver uma equação trigonométrica. Por quê? Porque ela envolve uma função trigonométrica e é uma igualdade sendo apresentada. Note que se eu tenho uma equação ou se eu tenho uma função, a minha medida angular é dada em radianos. Então, o tangente de x igual a menos 1, o meu x é um ângulo que vai ser medido em radianos. Por que sempre trabalhamos com radianos ao invés de graus? O grau, nós trabalhamos com a nossa unidade sendo 360. Então, nós trabalhamos, de certa forma, não com a base decimal, mas com a base 60. Ele estaria mais associado a essa outra base, que nós utilizamos na medição de horas, minutos, mas que no estudo das funções vai complicar um pouco esses procedimentos. Já na medida em radianos, eu consigo converter para números reais. Então, eu sempre tenho um número real associado a uma medida em radianos. Se eu substituo o meu π por 180, eu consigo retornar o grau. Mas se eu substituo o π por 3,14 aproximadamente, eu sempre tenho um número real próximo dele. Eu consigo trabalhar com essas aproximações. Então, de certa forma, nós temos uma continuidade nesses valores. Então, por isso que é conveniente trabalhar com radianos e não trabalhar com graus nesse estudo.
Nós estudamos a circunferência trigonométrica, observamos que seno e cosseno podem ser avaliados a partir dela. Mas e a tangente? Em nenhum momento nós discutimos sobre ela. Então nós vamos retornar ao objeto que nós já construímos e agora vamos avaliar também a tangente. Então vamos retornar ao computador, também no GeoGebra. Aqui nós já temos a circunferência ou círculo trigonométrico com as medidas de seno e cosseno. Então, se eu altero o ângulo, eu altero os valores. E aí eu consigo medidas de seno e cosseno para quaisquer ângulos, inclusive das demais voltas. A tangente, nós não vamos avaliar no interior do círculo, mas nós vamos utilizar o que o próprio nome diz, uma reta tangente. Então, a tangente está associada na circunferência trigonométrica com uma reta tangente. Então, como que nós realizamos as medições? Nós vamos acrescentar algumas retas auxiliares e nós vamos verificar aqui. A tangente, nós vamos medir em uma reta que é tangente à circunferência naquele ponto 10, onde nós localizamos o ângulo de 0 graus ou 0 radianos. Então, quando nós modificamos o valor do ângulo, nós vamos trabalhar então com uma reta que passa pela origem, que passa pelo centro da circunferência, que passa pelo ponto que permite a construção desse ângulo interno, da medida angular, e a interseção dela com a reta tangente. Então, nós trabalhamos com essa medida, então com essa reta que passa, podemos pensar pela hipotenusa desse triângulo retângulo associado ao ângulo, e considerando a interseção com a reta tangente. A medida da tangente de um ângulo é a distância entre esse ponto de interseção e o ponto 10. Então, quando nós alteramos o ângulo, nós alteramos o valor da tangente. E note que a tangente vai crescendo indefinidamente. Então, ela assume valores tendendo ao infinito. E quando nós alteramos, então, os quadrantes, nós obtemos valores diferentes e com sinais distintos. Veja que se nós estamos no primeiro quadrante, que é essa parte em que os ângulos variam de 0 a 90, a tangente vai assumir um valor positivo, o seno e o cosseno são positivos. Se nós vamos ao segundo quadrante, que é entre 90 e 180, o seno é positivo, o cosseno é negativo, porque ele está antes da origem pensando no eixo x. A tangente também é negativa, porque ela é indicada abaixo do eixo x. O terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. E o quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo e tangente negativa. Então, com isso, nós conseguimos visualizar todos os possíveis valores, os possíveis intervalos de valores que podem ser assumidos por cada uma dessas funções trigonométricas. Então, nós podemos avaliar esses valores de seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, inclusive das demais voltas, partindo da circunferência trigonométrica da reta tangente a ela. Agora nós vamos ao quadro resgatar algumas funções trigonométricas baseadas nas funções que nós já vimos. Então, nós temos outras 3 funções importantes, que é a função cossecante de um ângulo alfa, que está associado a 1 sobre seno de alfa, a secante de alfa, que é 1 sobre cosseno de alfa, e a cotangente de alfa, que é 1 sobre tangente. Então, é 1 dividido por cada uma das funções. Cuidado com os domínios de cada uma dessas funções, porque seno assume valores negativos, cosseno assume valores negativos e a tangente também assume valores negativos. Como eu estou dividindo por essas funções, então eu preciso desconsiderar do domínio todos esses pontos em que os denominadores se anulam. Um outro aspecto importante é que essas 3 funções, elas vão utilizar valores em ângulos, sejam radianos, graus, e vão gerar números como resultado. É diferente das funções inversas, que tomam números como resultados
e apresentam os ângulos, então, associados. Tá? Então, cuidado com aquelas funções arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente, que estão presentes nas calculadoras e que são as funções que, partindo de medidas de seno, cosseno e tangente, elas retornam os ângulos correspondentes. A partir de todas essas funções trigonométricas, nós temos algumas relações, algumas identidades importantes. Nós podemos calcular o seno da soma e da diferença de dois ângulos, então o seno de alfa mais beta, o seno de alfa menos beta, que vão envolver seno e cosseno dos dois ângulos, e podemos avaliar cosseno e da soma e cosseno também da diferença. Cuidado com os sinais, né? Um momento nós temos diferença, em outro momento nós temos soma, então é preciso ter uma atenção, mas são relações importantes quando nós queremos deduzir fórmulas, quando nós queremos utilizar algum tipo de relação na resolução de um problema. Assim como essas demais identidades trigonométricas. A relação fundamental que nós já vimos, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Temos uma relação com a tangente e a secante, que é 1 sobre cosseno, e uma relação entre cotangente e cossecante, que é 1 sobre seno. Tá? Então, são outras relações importantes que nos auxiliam na resolução de problemas devido à possibilidade de simplificação. Então, é uma estratégia importante no trabalho com as funções trigonométricas, com as razões trigonométricas. Então, mediante tudo que nós já estudamos, nós temos uma tarefa de resolver uma equação trigonométrica. Então, nós temos que investigar os valores para os quais a tangente do ângulo assume o valor menos 1. Então, nós temos duas possibilidades. Nós vamos realizar um estudo geométrico e também um estudo algébrico. Vamos voltar ao quadro e conferir quais eram as nossas tarefas. Então, primeiro nós tínhamos que resolver no intervalo de 0 a 2π e depois resolver no intervalo ou no conjunto de números reais por completo. Então, nós vamos retornar ao computador, vamos novamente ao GeoGebra e aqui nós vamos utilizar uma função interessante que é o rastro de um determinado ponto. Então, nós construímos circunferência trigonométrica associada a um controle deslizante. Eu habilitei o rastro desse ponto B. E o que isso acontece? Quando eu modifico o ângulo, veja que ele vai descrevendo um movimento. Ele vai demarcando as posições que os pontos podem assumir. Então, essa função rastro, ela permite esse tipo de construção. E essa construção que vai sendo realizada, nada mais é do que o gráfico da função tangente. Se nós habilitarmos aqui o gráfico pronto, ela passa exatamente pelo gráfico da função. Então, é uma forma de construir, né, utilizando geometria dinâmica de fato, o gráfico da função tangente. Eu quero avaliar quando a tangente é menos 1. Tangente de x, eu estou estudando no eixo y, porque eu quero as imagens, né? Eu quero os valores numéricos associados aos ângulos. Então, eu vou construir a reta y igual a menos 1. Quando eu construo essa reta, veja que existem interseções entre a reta e o gráfico da função tangente, que está em vermelho. Esses pontos de interseção vão gerar, então, a solução do nosso problema, que são os pontos em que a tangente assume valor menos 1. Então, nós temos até 2π, aqui nós temos duas interseções, é o 3π sobre 4, temos o 27π sobre 4, e vamos alterando o domínio, né? Vamos avaliando todo o conjunto de números reais, nós temos múltiplos desses valores. Da seguinte forma, então nós temos o 3π sobre 4, nós caminhamos 1, 2, 3, 4 intervalos de π sobre 4. Então, na verdade, nós avaliamos o 3π sobre 4 mais o valor π. Então, nós percorremos mais 180 graus, ou mais π.
E com isso, a cada soma ou subtração de π radianos, nós vamos obtendo todos os ângulos que possibilitam a solução dessa equação, né? Quando que a tangente de x é menos 1? Então, quando que ela assume esse valor menos 1? Eu traço a reta e avalio interseções. Posso, inclusive, utilizar a interseção entre objetos e ir identificando cada um desses pontos, as coordenadas de cada um desses pontos. Por exemplo, o ponto C, em que nós temos a tangente menos 1 e o ângulo associado a ele é o 2,36, que no caso é o 3π sobre 4. Lembrando que π assume o valor aproximadamente 3,14. Então, essa é uma forma de estudar geometricamente esse problema e nós podemos estudar algebricamente, sem a necessidade de recorrer ao software, utilizando as características da função trigonométrica. Então, vamos ao quadro avaliar também essa outra possibilidade. Nós sabemos que, dentre os ângulos notáveis, é o ângulo de 45 graus, ou π sobre 4, que tem a tangente 1. Por simetria, como nós já vimos no software, o valor da tangente é negativo quando nós estamos no segundo e no quarto quadrantes. Então, nós vamos tomar ângulos que estejam relacionados ao de 45 graus, que sejam simétricos em relação a ele. No segundo quadrante, é o ângulo de 135 graus, então eu subtraio de 180 a 45, e no quarto quadrante é o ângulo de 315 graus, que está, então, que possibilita o cálculo de 360 menos 45. Então, estes são os dois ângulos que nós temos, cuja tangente é menos 1. Então, nós avaliamos por simetria. Os arcos simétricos em relação ao de 45 nos quadrantes em que a tangente é negativa. Então, de 0 a 2π seria o 135 e 315 graus. Ou, realizando os mesmos procedimentos, mas com 45 sendo π sobre 4, 180π e 362π, nós temos esses dois ângulos, 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Isso quando nós estudamos no intervalo de 0 a 2π. E no conjunto de números reais por completo? Todos os ângulos que formam arcos côngruos a esses dois ângulos vão apresentar esse mesmo valor de tangente. Então, se eu dou uma segunda volta e eu vou ter o meu ponto final sobre o ponto que caracteriza cada um desses ângulos, eu vou ter ângulos com o mesmo valor de tangente. Então, nós podemos reduzir sempre a primeira volta nesse estudo. E a cada soma de um ângulo π, ou de 180 graus, a um desses dois valores, nós sempre vamos obter um arco que é côngruo. Então, a solução no conjunto de números reais é a seguinte: é o ângulo de 3π sobre 4 mais k vezes π. Então, quando eu vou somando k vezes π, eu vou construindo todos os demais ângulos. Se o meu k for 1, 3π sobre 4 mais π, eu vou obter o 7π sobre 4. Quando eu somo mais π, eu vou obtendo todos os demais ângulos. Ou quando eu subtraio, porque esse k é sempre um número inteiro. E essa é a solução, então, do nosso problema. Então, nós temos a possibilidade de estudar algebricamente e utilizando o software de geometria dinâmica, a construção utilizando o desenho geométrico. Então, são diversas possibilidades que permitem o estudo das equações trigonométricas e das funções trigonométricas. No quadro, nós temos alguns exemplos de situações em que existe a presença das funções trigonométricas. Aqui nós temos uma equação que descreve um estudo de marés em uma determinada região, uma função que descreve a pressão arterial de um indivíduo adulto em função do tempo. Então, essas são apenas algumas das aplicações que nós temos para esse conteúdo. Então, é importante que você estude e procure identificar também as aplicações que nós temos para esse tema. Então, agora nós temos um breve momento para que você possa encaminhar as suas dúvidas, seus questionamentos e logo em seguida daremos continuidade aos estudos.
Então, hoje o nosso tema de estudos foram as funções trigonométricas. Então, observe que tudo que nós estudamos estava relacionado ao que nós já havíamos estudado anteriormente, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Ao longo desses estudos, você pode observar a presença de diversas relações e diversas fórmulas. É importante que algumas dessas fórmulas você conheça, você utilize resolvendo problemas, até porque nem sempre todas as fórmulas estão disponíveis. Nas nossas avaliações, nós temos acesso a essas fórmulas, então você poderá observar e utilizá-las, mas, por exemplo, se você for realizar um concurso, alguma prova externa, pode ser que essas fórmulas não estejam disponíveis. Então, não é uma questão de somente memorização, é compreender o significado, de onde que surge cada uma daquelas fórmulas e como elas podem ser aplicadas. Por exemplo, a relação fundamental, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1, é uma das principais expressões que nós temos. Então, é importante que você conheça. Lógico que nem sempre nós vamos utilizar uma relação de cotangente ou uma relação de secante, mas ao menos as relações principais envolvendo seno, cosseno e tangente, é importante que você conheça. E caso você tenha alguma dúvida em relação ao que foi estudado nessa aula, em relação ao material, não se esqueça de encaminhar também durante a semana para que nós possamos discutir a respeito. Desejo a você bons estudos e até a próxima!